Olá, sou o irmão Eliezer Silva e nós estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, irmãos. Irmãos, desta feita nós vamos fazer uma leitura no livro de Eclesiastes, né? E a mensagem de hoje é o tempo humano e o tempo de Deus. As pessoas falam tanto do tempo de Deus, né? Muitas pessoas gostam de falar disso, receber as coisas no tempo de Deus, etc, etc. E Deus colocou no meu coração a gente falar um pouco sobre isso, sobre o tempo nosso, né? Do ser humano e o tempo de Deus. Então, os irmãos, pega aí a sua Bíblia Sagrada, se estiver em casa, pega a Bíblia de papel, se não, pega aquela Bíblia no smartphone, né? Praticamente quase todo mundo hoje tem Bíblia Sagrada para smartphone, são muitos os aplicativos, né? Talvez você já tenha baixado um aí, baixa um rapidinho, se não pesquisa Eclesiastes 3, faz aquela pesquisa de voz rapidinho, Eclesiastes 3, que você vai encontrar aqui o texto, a internet vai te dar o texto aí, a gente vai fazer a leitura. Então, Eclesiastes capítulo 3, o famoso capítulo sobre o tempo, né? Tempo para tudo. Então vamos acompanhar aí, Eclesiastes 3, do 1 ao, deixa eu ver aqui, 8, do 1 ao 8. Vamos lá, fala assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraço, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar. E o 8º versículo daqui fala assim: tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, irmãos, aqui é o famoso capítulo sobre o tempo, né, que nos traz a Bíblia Sagrada, tão maravilhoso, né? Em termos gerais, esse capítulo ele nos traz que o tempo de Deus ele é diferente do nosso, né? Que Deus tem um tempo para tudo. Às vezes a gente está passando por muitas tribulações na vida, mas aquela tribulação é até um propósito de Deus. É até um propósito de Deus fazer com que você passe por aquela tribulação para ganhar maturidade, para que depois você encontre um tempo de paz lá na frente na sua vida, com mais experiência, mais maturidade com relação a alguma situação de vida, né, que possa surgir adiante, que você já enfrentou, né, tempos atrás. Então você ganhou experiência e maturidade, né? Vou dizer que foi um tempo de guerra que você teve, né, que fez com que você fosse moldado, com que você amadurecesse, com que você ganhasse experiência, que depois lá na frente você viveu coisa parecida, mas que não te abalou tanto, porque você viveu aquilo já, aquele tempo daquela guerra, e agora você está num tempo de paz. Aquele tempo daquela guerra fez com que você ganhasse maturidade, para que quando surgissem situações parecidas, você enfrentasse com maior facilidade, porque você já estará no tempo de paz. Então, nós observamos que são coisas contrárias. Tempo de guerra, nossa, tribulação, o vale, o deserto, as coisas da vida, desemprego, doenças. Tempo de paz, então é o tempo que Deus dá para compensar aquela tribulação, aquele tempo de guerra que você passou, né? E nós queremos dizer aqui, irmãos, que o tempo de Deus ele é diferente do nosso.
ele é diferente do nosso. Já falei isso numa live que eu fiz lá atrás e eu estou repetindo aqui que nós queremos as coisas para agora, nós queremos para ontem, e Deus tem o tempo certo de nos abençoar, tem o tempo certo dele para nos abençoar, para nos dar aquela bênção que a gente tanto espera, porque ele sabe o tempo de maturidade, o tempo em que nós estaremos maduros o suficiente para receber determinada bênção. Nós temos uns exemplos colhidos aqui na Bíblia, Abraão e Sara, né? Abraão e Sara, a promessa do filho, Isaac. O anjo de Deus apareceu a Abraão, tu terás um filho, né? Sara até duvidou, ela duvidou que teria, porque Abraão 100 anos, ela 90, então houve aquela dúvida, mas o anjo de Deus apareceu e disse, Abraão, tu terás um filho, né? Mas só que nós observamos que houve um tempo, ele já tinha 100 anos, ela 90, mas ainda houve um tempo decorrido para que nascesse o filho Isaac, o filho da promessa, né? Estudiosos falam em torno de 15 anos, então ele já tinha 100 e Sara 90, com mais ou menos mais 15, né? Foi até uma espécie de prova, provando a fé de Abraão, nosso pai na fé, fé gigantesca, né? Foi até uma espécie de prova para testar a fé. Mais ou menos 15 anos foi que Sara engravidou e veio a ter o filho, que teve por nome Isaac. Então, olha o tempo decorrido, irmãos, irmãs, amigos, amigas, olha o tempo decorrido. Então, o anjo apareceu e disse, Abraão, tu terás um filho, né? Não definiu tempo, nem datas. Olha o tempo que ocorreu para que fosse cumprida a promessa. Então, já pensou a idade que ele tinha, 100 anos, e Sara 90, né? Se fosse uma outra pessoa qualquer, com menos fé, já ia ficar bastante ansioso, ia questionar bastante, né? A demora, depois de 5, 8, 10 anos, mais ou menos 15 anos que nasceu o filho da promessa. Então, olha o tempo decorrido, o tempo que Deus utilizou para que a promessa fosse cumprida. O tempo de Deus. Olha o tempo de Deus, né? Nós, seres humanos, imaginemos nos dias de hoje, nós, nessa idade, vem a promessa de Deus e passam-se 5, 6, 7, 9 anos. Não, puxa, e aí não vai acontecer? Né? A gente quer logo. Olha a idade que eu já estou, Senhor, e cadê o filho? Cadê o filho da promessa? Então, realmente foi o pai Abraão é o pai da nossa fé, ele acreditou, não duvidou, né? Diferente da esposa, e ocorreu no tempo de Deus, aconteceu no tempo de Deus, né? Então, nós temos outro exemplo aqui, que é o de Isaac, o próprio filho de Abraão, né? Quando ele teve Rebeca, que ela era estéril, né? E chorava muito por isso. E Deus prometeu também. Isaac era homem de Deus, orava bastante ali na presença de Deus, mas para que nascesse o filho deles, nós temos aqui informações de pesquisas que durou mais ou menos 20 anos. Olha, uma mulher estéril, né? Que tem uma promessa de Deus, que tem a palavra do Senhor, né? E esperar esse tanto de anos, realmente, porque nós queremos o logo, irmãos. Nós, seres humanos, o tempo do ser humano, o nosso, nós queremos para agora as coisas, nós queremos para agora, né? Esperar é algo que não é uma particularidade do ser humano. Esperar, o ser humano ele é imediatista. Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para agora, né? Então olha o tempo que demorou aqui para que Rebeca tivesse o filho, né? O filho de Isaac, ela é estéril, mais ou menos 20 anos depois que os dois se casaram ali, contraíram um relacionamento, se juntaram, né? Casaram. Então olha o tempo que passou para que nascesse o filho, né? Olha o tempo.
para que nascesse o filho deles. Então, o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso. Às vezes Deus faz uma promessa para a gente, através da palavra ou através de algum irmão, né, que acredita em profecia. Eu acredito que Deus usa profetas para falar diretamente uma mensagem específica, mas às vezes as coisas não se realizam logo, porque Deus tem a hora certa dele. Deus tem a hora certa dele. Vamos pegar o nosso terceiro exemplo aqui, o tempo humano e o tempo de Deus. José do Egito, é o sonhador mesmo, o sonhador, né? O sonhador, que sonhou com aquele feixes. O feixe dele ficava no meio e os outros 11, né, querendo dizer os irmãos dele, se dobrando. Depois outro sonho que a própria lua e o sol também se submetiam, entre aspas, a ele, significando o pai e a mãe dele. Né? E o pai dele guardava tudo aquilo no coração, Jacó guardava tudo aquilo no coração, né? Ele se guardava para si. Então ali era a promessa de Deus de que José seria uma grande pessoa no âmbito humano, né? Ele já era para Deus, mas que ele seria grande em termos desse mundo material no qual nós vivemos. E Deus se utilizou da seguinte forma: fez com que os irmãos dele, por inveja, o vendessem, né, para mercadores egípcios como escravo. Quando chegou lá no Egito, todos conhecem a história de José, né? Todos conhecem a história de José. Ele chegou a trabalhar, né, na casa de Potifar, a esposa de Potifar o tentando sempre ali, inventou mentiras até que ele acabou sendo preso. Teve o sonho de Faraó, né, as vacas magras, as gordas, as espigas magras e as gordas, significando anos de escassez e anos de abundância. Deus deu a interpretação para José. Foi Deus que deu diretamente a interpretação. Ele orou ao Senhor e Deus entregou a interpretação. Quando ele interpretou, falou para o faraó o que ocorreria, o faraó imediatamente colocou ele, tirou do cárcere, né, já deu o cargo alto para ele. José chegou a se tornar governador do Egito. Governador do Egito. Mas olha o tempo que ocorreu. Olha o tempo que ocorreu. Dos sonhos dele, ele já era um jovem rapaz, dos sonhos dele, para que se realizasse, mais ou menos 17 anos depois, desculpe pessoal, mais ou menos 17 anos depois, dos sonhos dele, já era um rapazinho feito, mais ou menos 17 anos se passaram para que os sonhos dele fossem cumpridos pelo Senhor. Então olha o tempo do Senhor, olha o tempo que Deus usou para que realmente acontecesse. Olha o tempo que Deus se utilizou, para que os sonhos dele fossem realizados, para que Deus realizasse. Fica a pergunta: Deus podia realizar antes? Podia, ele é Deus, Criador Todo-Poderoso, mas Deus tem os desígnios dele. Deus tem os objetivos, tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo. Né? E quando José se tornou esse grande governador do Egito, a terra dos israelenses, a terra de Jacó com seus filhos, enfrentou uma grande seca. Então foi um propósito de Deus para que José se tornasse esse governador egípcio, essa pessoa grande no reino egípcio, para depois receber os irmãos dele, o povo que se tornaria um povo grande no Egito. Então olha os desígnios de Deus, né? Olha os propósitos em Deus tornar o governador do Egito. Olha o propósito, para que no futuro ajudasse os irmãos dele, ajudasse o povo dele, que estariam fugindo da terra seca. Mas mais ou menos 17 anos ocorreu para que esse sonho fosse realizado. Ele não era criança, já era um jovem, era um rapaz jovem. Então o tempo de Deus é esse, né? O tempo humano é a brevidade. O tempo humano é imediatista. É aquilo que eu falei lá no outro vídeo, né? Que se Deus chegasse e falasse assim: irmão, para quando você quer a sua casa própria?
nós não titubeamos, irmãos. Eu não titubearia. Eu falava, Senhor, eu quero agora. Eu quero agora. Né? Mas Deus, Ele tem um tempo certo dele. É o tempo que nós vamos receber aquela bênção, e aquela bênção ela vai ser bênção, realmente. Porque quando nós recebemos alguma coisa no tempo errado, aquilo não vai ser bom. Vai ser como algo, vai ser como uma maldição. Não dará certo receber algo no tempo errado. Não dá certo. No momento que você não está pronto para receber aquela bênção, não está maduro o suficiente. Deus sabe os motivos e as razões porque nós não devemos receber uma bênção fora de tempo. Né? Vamos para o último exemplo aqui, a mulher hemorrágica, a mulher com fluxo de sangue. Vamos lá para o livro de Marcos, pedir para os irmãos no smartphone vão encontrar rápido. Lá no livro de Marcos, os Evangelhos, Mateus, Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 29. Mais um exemplo aqui da ação de Deus utilizando o tempo. Marcos capítulo 5, 25 a 29, vamos ver. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito nas mãos de vários médicos e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe na veste. Dizia ela, se tão somente tocar nas vestes dele, ficarei curada. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou em minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Certo, irmãos? Então, olha só quanto tempo havia que esta mulher sofria, né, desta hemorragia. Havia 12 anos, versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Então, olha só, ela gastou tudo que tinha com os médicos. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. Aí alguém vai perguntar, mas por que Deus permitiu? Por que ela gastou todos os recursos financeiros? Agora aí, irmãos, tem coisas que somente a Deus, né? Somente a Deus cabem respostas. Como esse caso aí, ela gastou tudo, depois que gastou tudo, ela tocou no Senhor Jesus, ele estava passando por lá e ela ficou curada. Não sei, não posso falar coisas assim a respeito da mulher que tinha todos esses recursos e gastou, né? Será que era avarenta? As pessoas ficam se perguntando, já vi irmãos perguntando, será que era uma pessoa avarenta? Deus permite passar por essas coisas para que venha, né, a depois não colocar o coração nas coisas materiais, né? Tem irmãos que às vezes vê a passagem e fica, por que Deus permitiu, né, ela gastar tudo com isso, ou não, enfim, né? Se passaram 12 anos para que ela ficasse curada. Então olha o tempo que ela esperou para ficar curada, né? 12 anos. Pode parecer pouco, mas 12 anos são muitos anos, né? E ela gastou tudo o que tinha aqui, mas levaram 12 anos para